E assim, quando você fala da dopamina, eu fico um pouco preocupado, assim, ainda mais preocupado com a internet, porque eu tenho visto muito gente falando assim: "Ah, faça detox de dopamina", muito por causa do TikTok, né, que é uma Uhum, rede social que tá ali te entregando conteúdo sem você pedir muitas vezes. E cada vez mais a gente está recebendo esses conteúdos em tempo real e do jeito que a gente quer, né, do exatamente aquilo que a gente espera. E o pessoal fala, né, não existem muitos estudos sobre isso, que até porque isso é muito recente ainda, mas de que está acontecendo algum tipo de excesso de dopamina, como se a gente estivesse recebendo mais recompensas do que o que a gente precisaria, né. É importante fazer esse paralelo, né, que a dopamina seria um neurotransmissor liberado durante uma sensação de recompensa, para ela gerar essa sensação de recompensa. E como a pessoa, né, Daniel, acho que você pode explicar isso melhor, como a pessoa não está vendo recompensa, que ela não está liberando a dopamina direito. Nas outras atividades, ela fica dispersa. E aí, quando ela libera, ela concentra toda a dopamina dela numa coisa. Então, ela tem uma sensação de hiperfoco, né? Como que você vê esse esse momento que a gente está vivendo de muita gente fala demonizando a dopamina, né, às vezes sem saber o que é exatamente e tudo, e como que isso conversa com a questão das pessoas se automedicarem? Porque uhum. existem medicamentos para TDAH que vão fazer a pessoa ter uma concentração normal, ou pelo menos vão levar ela a um nível de normalidade. E aí uma pessoa que não tem, o que que acontece quando ela toma esses Uhum, uhum. medicamentos? É, eu não gosto muito, Lucas, dessas abordagens que são reducionistas, né? Que falam assim, ah, é a dopamina, é a serotonina, é a noradrenalina, né? Então, esse hype em torno das moléculas, ele não faz sentido. Tanto que a gente conversou meia hora aqui falando de um monte de aspectos antes de chegar na dopamina, porque a gente é Uhum. muito mais complexo do que uma molécula. Então, eu acho que não tem sentido nem demonizar, nem achar que a solução é aumentar a dopamina, ou a solução é retirar a dopamina. Eu acho que isso não faz muito sentido, a não ser a gente enquadrando isso dentro de uma lógica, né, muito maior que envolva a vida como um todo, as recompensas, as relações, os aspectos psicológicos e tudo mais. Agora, de fato, é uma molécula que a gente sabe que ela é sinalizadora de relevância, de importância para a gente. É por isso que quando você tem algo que te chama a atenção e que o seu organismo é levado a fazer, a repetir aquele comportamento, a gente sabe que isso é acompanhado de uma descarga dopaminérgica. Ela é uma molécula que ajuda a sinalizar a importância daquele comportamento. E recompensa nesse sentido, é algo que favorece a repetição daquele comportamento, porque ele vai ser importante. Então, enfim, a gente não por acaso comportamentos com potencial aditivo potenciais de abuso, como comida, como sexo, como jogo, eles têm essa característica de uma liberação dopaminérgica. É, atualmente, o que a gente tem visto acontecer é que esses, esses aplicativos, o próprio celular, enfim, eles é evidente, eles vão sendo criados e programados e aperfeiçoados para captar cada vez mais a nossa atenção, para nos recompensar no sentido de a gente ficar mais ligado nisso. Quanto mais a gente fica, mais o sujeito lucra. Só que com essa capacidade de processamento gigante e esses milhões de pessoas usando bilhões de horas por dia, eles vão afinando cada vez mais esses instrumentos, de modo que você consiga, como você disse, receber ali a recompensa que você gosta, que você vai te parecer importante e vai te querer fazer de novo. É interessante isso, porque é, muitas vezes desacompanhado, ou não necessariamente acompanhado do prazer. Tem drogas, por exemplo, o crack é um exemplo, né? O sujeito, ele fuma a primeira vez, ele pode ter alguma sensação ali diferente, mas quando o sujeito fica viciado, ele não tem mais prazer algum no uso da substância.
mas ele usa para tirar o desprazer, aquela fissura de eu preciso. É uma descarga dopaminérgica tão forte que o sujeito fala assim, eu preciso repetir isso, eu preciso fazer de novo. É o cérebro dizendo, bom, quando eu recebo esse sinal aqui, normalmente era no sexo, era na comida, era alguma coisa que você precisava fazer de novo para ficar vivo. Se eu estou recebendo esse sinal tão forte aqui, esse negócio tem que ser e tem que ser agora, né? Que é o que explica a fissura. E tem estudos interessantíssimos feitos, tem um feito particularmente com o TikTok, que compara a ressonância cerebral, ressonância magnética cerebral de usuários que estão ali submetidos a um vídeo, a um streaming ali de vídeo, uma sequência de vídeo padrão do TikTok, ali, uma coisa que é padronizada, com a resposta cerebral do sujeito recebendo os vídeos customizados pelo seu algoritmo. E é impressionante a diferença de como o cérebro das pessoas que estão recebendo aquilo que já está customizado para ele, de acordo com as suas preferências, tem uma resposta muito mais intensa, explicando possivelmente o que não vai demorar para a gente ver pessoas com dependência disso. Isso que eu ia comentar, Vício, literalmente. Né? porque eh, que bom que você tenha trazendo isso, porque isso é muito recente, né? Não se estuda muito o efeito de redes sociais sobre vício. Para a gente falar de vício é muito difícil, né? Pra gente... A palavra vício na saúde, ela é muito forte. Ela não é Uhum. igual, tô viciado em Netflix, não é, não é isso. Então, acho muito interessante você trazer isso, que existe então uma evidência de dependência, de causar um comportamento dependente por causa da rede social, Que no pode caso. vir a se tornar um vício em algum É, momento. Aqui eu estou usando dependência como sinônimo de vício, tá? Assim, Entendi. o que é erradamente, né? Porque eu dependo do meu óculos, né? E eu não sou viciado em óculos, né? Não roubo para comprar óculos, não vou no sim. Mocó comprar óculos, né? Essa Não uso uma pergunta, dose cada vez mais alta, a mas pe a pessoa deixaria de fazer algo que é importante para ficar na rede social, porque ela está viciada em rede social? isso é exatamente. No inglês eles têm o addiction, né? Diferente da dependence. Então, o cara tá viciado mesmo naquilo. E o que significa o vício? Significa precisar fazer cada vez mais. Então, ele vai se adaptando e precisando de mais recompensa, o que a gente chama de tolerância. É, ficar aflito com a falta daquilo, que a gente chama da abstinência, né? Então, quando eu não estou, eu fico ali aflito e quero fazer. E o mais importante, talvez até mais grave, Lucas, que é o que você colocou bem, a, a, o círculo vivencial da pessoa, o universo da pessoa vai se encolhendo, porque a dependência, o vício vai crescendo e ela vai fazendo cada vez mais aquilo e cada vez menos o restante, né? Uhum. Isso já estava bem descrito de vício em internet, vício em games. Vício em games hoje está na Já CID-11, era, é. né? É considerado uma doença, porque os games também são desenhados para criar esse mecanismo de recompensa, é a gamificação. Matou um monstro, ganhou um ponto, Hum. matou outro monstro, ganhou outro ponto, progrediu. Então você vai sendo recompensado e vai ficando ali, né, no jogo. Então isso acontece e isso já tem evidência de que acontece com o TikTok, como, enfim, já não tem dúvida disso. A gente está no momento que a gente tem que pensar muito seriamente sobre aquilo que a gente está fazendo, sabe? Outro dia a gente estava numa conversa muito interessante, né? Umas crianças, a gente viajou e tinha os nossos filhos e tal, e aí falando do que a gente fazia quando a gente era criança nos anos 80, por exemplo, o protetor solar era um negócio que quase não tinha, cinto de segurança, a gente ia sem cinto de segurança, ia deitado no banco, ia no porta-mala, né? E aí se justificando, puxa, mas é que a gente ainda não tinha tanto esse conhecimento, não tinha tanta evidência, não tinha tanta consciência. E aí eu brinquei com as crianças dizendo: quando vocês forem adultos, vocês vão falar assim: meu, sabe o que os nossos pais faziam? Eles deixavam o celular na nossa mão. Cara, eles Uhum. deixavam a gente ali com contato na internet e nas redes sociais. Olha que loucura que os caras faziam, né? E aí a gente vai, porque na época não tinha tanto conhecimento e tal, né? Porque eu Perfeito. acho isso muito perigoso. Já tem evidências suficientes. Isso é um discurso que eu mudei, porque até então eu não tinha achado, mas hoje em dia já estou convencido, já tem evidências suficientes para a gente dizer que as redes sociais causam depressão.
Tchau.